Pessoal, então vamos lá então aqui. Bom dia a todos aí oficialmente. Vamos dar início aí à nossa aula. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de comportamento, desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan. Toda sexta-feira a gente está aqui. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Sempre é uma felicidade muito grande para mim estar aqui com vocês, né? Hoje, pessoal, como eu disse, nós vamos encerrar a unidade 3, tá? E só para ficar registrado aqui, deixa eu só fazer aquele mesmo comentário, só para ficar registrado aqui rapidamente, para quem for depois assistir a aula gravada, quem não puder vir hoje, né? Para que tenha ciência. Na próxima semana já é a nossa última aula, porque depois é aquela semana de feriado e tal. Provável que seja recesso na sexta-feira, feriado na quinta, né? Seja recesso na sexta. Então, mas vocês não vão ficar prejudicados com relação à unidade 4. Eu já mandei essa semana lá para vocês a unidade 4, hoje eu vou encerrar a unidade 3. Na semana que vem eu vou pegar a unidade 4, dar uma adiantadona boa nela, e aí o restinho que faltar da unidade 4, eu tenho uma turma de segunda-feira que eu tenho essa mesma matéria. E eles vão ter uma aula a mais, porque eles não vão ter o feriado, né? A prova deles também é uma semana depois. Então, aí eu pego a aula que eu encerrar a unidade 4 lá para essa turma e mando a gravação para vocês assistirem. E também para quem quiser assistir, porque a prova ela vai ser em cima até da onde a gente conseguir ir com a matéria lá. Eu já até fechei a prova lá, são três questões, 2 questões da unidade 3 e uma questão do início da unidade 4, que nós vamos ver na semana que vem. Então, vocês não precisam ficar preocupados, né, por causa do feriado aí, vai atrapalhar a matéria. Não, ninguém vai ficar prejudicado com relação à matéria, não. O que é importante da unidade 4, que a gente precisa ver para fazer a prova, eu vou ver a semana que vem com vocês. Pode ficar tranquilo. O restinho que a gente não conseguir ver, eu vou conseguir dar para outra turma. Aí eu mando o vídeo da outra turma para vocês. Nós, né, garantimos aí toda a matéria. Pessoal, aí qualquer dúvida que tiver, vocês me mandam lá um WhatsApp lá, que terei imenso prazer em responder a todos vocês aí. Deixa eu só, então, para iniciar a aula, vamos lembrar aqui onde a gente estava. Ó, eu tinha falado com vocês sobre, nas aulas passadas, sobre comportamento organizacional. Aí a gente falou numa aula lá sobre a evolução das organizações, a globalização. Falei de downsizing, reengenharia. Aí, nas aulas passadas, a gente falou sobre diversidade da força de trabalho, onde a gente falou da geração XYZ, fizemos aqueles testes de personalidade, né? Então, nas últimas aulas, a gente terminou fazendo lá o teste DISC, e aí, na última aula, falamos de cultura organizacional, não foi isso? Falamos de cultura organizacional e de valores. Aí eu me lembro que na última aula a gente chegou a falar sobre, eu dei aquele exemplo de missão, visão, valores das organizações, e a gente veio então até aqui esses conceitos de valores, onde eu até dei algumas dicas lá de como você pode tirar proveito disso aí, para você crescer internamente na organização, que as organizações elas olham, né, para as pessoas que têm esses valores aí parecidos com os valores que a organização prega. Hoje, então, eu ia seguir com a matéria a partir aqui de atitudes. Então, vamos dar sequência aqui, então, pessoal. Ó, essa parte aqui também é uma parte que eu gosto muito dessa matéria, que a gente encerra essa disciplina, essa unidade 3, que eu acho um assunto muito importante. Ele serve para você entender como deve ser o seu comportamento dentro de uma organização. A gente precisa entender as diferenças que existem dentro de uma organização. Existem empresas com culturas diferentes, pessoas com personalidades diferentes, pessoas de gerações diferentes.
com dominâncias cerebrais diferentes, pessoas que pensam diferentes. Então, é por isso que existe tanto conflito dentro da organização. E hoje a gente vai acabar de ver esse assunto, de ver que pessoas tomam atitudes, como deve ser, então, sua atitude perante todas essas diferenças. E a gente vai ver mais alguns conceitos aqui hoje sobre essa questão de valores aí, né, dentro da organização, para você entender como você deve agir, a gente vai falar hoje sobre inteligência emocional, que é muito importante você entender esse conceito, como você evitar que tome certas atitudes que vão comprometer seu comportamento dentro da organização, né, para você poder crescer dentro dessa organização. E depois que você crescer lá dentro, você chegar a algum cargo de liderança lá dentro, como que você vai conduzir a sua equipe? Então, olha para você ver como é que é importante realmente você entender isso. Porque senão você pode comprometer o seu trabalho, igual eu já vou dar exemplos da minha vida profissional, o que eu já fiz de errado na minha vida, o que eu já vi colegas de trabalho fazendo errado, que acabaram perdendo o seu emprego, não conseguiram evoluir dentro da organização, sabe? Então, é importantíssimo você entender isso aqui, senão nós vamos ver coisas muito bacanas hoje sobre inteligência emocional. Quem não viu os vídeos que eu mandei sobre inteligência emocional, procurem assistir depois, porque esses vídeos, eles complementam o que a gente vê aqui. É um vídeo muito bacana lá da Adriana Cubas, que ela fala sobre inteligência emocional no trabalho. Muita coisa a gente vai falar aqui, mas tem coisa, a gente aqui esquece alguma coisa ou outra, então lá no vídeo tem tudo direitinho lá, como você deve trabalhar essa questão da inteligência emocional no seu ambiente de trabalho. Então, aqui falando sobre atitudes, vamos entender agora esses próximos conceitos aqui, então, são igualmente importantes, ó. As atitudes refletem como um indivíduo se sente, se comporta em relação a alguma coisa. As atitudes não são o mesmo que os valores, mas ambos estão interrelacionados. Vamos tentar entender isso examinando 3 componentes de uma atitude. Então, nós vamos entender isso aqui hoje exatamente. Eu vou dar um exemplo já aqui para vocês, tirado do próprio livro do Robbins, está lá na página 60 do livro dele. Então, ele fala o seguinte, ó, existe o componente cognitivo, que é um termo estranho, mas o que significa isso? É o que você aprende ao longo da sua vida, né? Cognição está relacionada ao que você aprende. Quando você nasce numa família, seus pais, eles vão lhe dar uma certa criação, você vai aprendendo ali sobre o comportamento com seus pais, sua família, né? Na infância, a convivência que você tem com seus amigos, aquilo vai trazendo também certos conhecimentos para você. Quando criança, você entra na escolinha lá, as primeiras professoras suas também já vão moldando também o seu componente aí cognitivo, aí te ensinando coisas, isso vai moldando, né? Você já nasce com certos traços de personalidade, tem coisas que você nasce, mas o ambiente que você vive também vai moldando quem você é, e você vai aprendendo certas coisas que passam a fazer parte de uma cadeia de valores para você. Você começa a definir o que é certo, o que é errado, não é? De acordo com os que seus pais lhe ensinam, com o que os seus professores lhe ensinam, com o que a sociedade lhe ensina. E você vai tomando aquilo, você vai moldando os seus valores, e você vai fazendo juízo de valores sobre o que é correto e o que não é correto, não é? E aí, gente, à medida que você passa a fazer parte de uma sociedade, principalmente aqui, né? Quando nós estamos falando de um ambiente de trabalho, quando você passa a trabalhar numa organização, você passa a ver determinadas coisas que, em muitos casos, nós vamos ver aqui alguns exemplos aqui, tem muitas coisas que elas chocam com certos valores que você tem e que a própria organização faz. Como nós vamos ver aqui, por exemplo, o caso de uma empresa que polui o rio.
que é comum você ver isso aí por aí. Muitas empresas por aí, elas trabalham, fabricam os seus produtos, né? Mas estão lá poluindo o ambiente, poluindo o rio, e aquilo ali, de repente, vai de encontro com o que você aprendeu. Você aprendeu que a empresa não pode, a gente, principalmente nesse mundo de hoje, onde tanto se fala sobre a preservação do meio ambiente. E aí, então, esse componente afetivo é o que você sente com relação àquilo, né? Você aprendeu que uma determinada coisa é errada, e a hora que você vai trabalhar na empresa, você está lá trabalhando numa empresa que faz aquilo que você aprendeu que é errado. Aquilo te gera um sentimento, né? E às vezes te gera um sentimento ruim com relação àquela atitude da empresa. Então, o que você sente ali é o seu componente afetivo. E aquilo te gera tomar um determinado comportamento. Né? Eu vou dar alguns exemplos da minha vida, que eu já passei por situações dessas ao longo da minha vida. E, inclusive, já me fizeram sair de empresas, tomar decisão. Olha o comportamento que eu tive. Resolvi sair da empresa, por não concordar com certas práticas que faziam. Sabe? Então, eu vou dar exemplos aqui, e para falar a verdade, todos os empregos que eu tive até hoje, eu passei por problemas semelhantes com o que nós vamos ver aqui. Existe um estudo sobre isso, nós vamos ver já já. Sabe? O estudo do Festinger, que estudou esse tipo de comportamento frente a coisas que vão de encontro com o que a gente aprendeu da nossa vida, chocam com o nosso componente cognitivo. Vamos entender isso melhor, ainda está um pouco confuso, né? Eu quis dar só uma explicação genérica aqui para a gente, para você já mais ou menos entender, mas aí tem exemplos aqui para a gente poder entender isso. Olha lá, vamos analisar um caso. Você trabalha numa empresa muito importante, mas para essa empresa fabricar seus produtos, ela polui o rio que passa próximo a ela. Você aprendeu desde cedo e acredita piamente que uma empresa não pode poluir rios, né? Assim você observa as coisas acontecerem e pensa, poluir o rio é errado. A empresa não poderia estar fazendo isso. Você está lá trabalhando na empresa. Esse seu pensamento é uma afirmação avaliadora que é o componente cognitivo de uma atitude. Não é? Você aprendeu com a sua família, aprendeu na escola. Hoje em dia, tanto que se fala em preservação do meio ambiente, que a empresa não pode poluir o rio, e você já formou uma opinião já dentro de você que você é radicalmente contra uma empresa poluir o rio. E você está lá trabalhando numa empresa que polui o rio. E aí você pensa, aí você já começa a ter, né, uma sensação ruim. Já pensar, essa empresa não poderia estar fazendo isso. Isso lhe gera um sentimento negativo em relação à empresa, que o faz pensar, eu não gosto dessa empresa, não estou satisfeito aqui trabalhando nessa empresa, porque ela polui o rio. Esse é o componente afetivo. O sentimento que você tem com relação à empresa que faz uma coisa que você não concorda com aquilo que ela faz. Por fim, esse sentimento pode provocar resultados no seu comportamento e você pode decidir não mais trabalhar nessa empresa, por ela poluir o rio. Então, você teve um determinado comportamento frente ao seu componente afetivo, movido pelo seu componente cognitivo, né? Então, esse componente comportamental aqui que nós estamos falando, pode até te levar a tomar a decisão de sair da empresa, como já me fez. Já me fez. Eu vou dar um exemplo já para vocês aqui, tá? Sem tentar aqui ser antiético. Quer ver o exemplo, pessoal? Ó, isso aqui, gente, ó, é chamada a teoria da dissonância cognitiva. Frente a esse tipo de problema, lá nos anos 1950, lá esse cidadão aí, o Leon Festinger, ele propôs um estudo chamado teoria da dissonância cognitiva, que é um nome esquisito às vezes, né? Mas o aluno vê assim e fala, nossa, isso deve ser uma coisa muito complexa. E não é fácil de você entender, só o nome é que é diferente.
né? Teoria da dissonância cognitiva, mas é um termo que você precisa, um estudo que você precisa refletir sobre ele. Olha lá, essa teoria, ela busca explicar o vínculo existente entre atitudes e comportamentos. A dissonância é uma inconsistência, uma discordância, uma falta de harmonia, algo que a empresa lá está fazendo lá que vai de encontro ao que você pensa, né? Uma discordância que você tem com relação a algo que a empresa está fazendo, vai de encontro lá a um valor que você tem, né? A dissonância cognitiva se refere a qualquer incompatibilidade que o indivíduo percebe entre uma situação que ele passa e o que ele aprendeu e acredita ser correto. Você aprendeu que a empresa não pode poluir o rio, que deve haver uma preocupação com a preservação do meio ambiente, e aquela empresa está poluindo o rio, isso está causando em você essa dissonância cognitiva. É uma discordância com algo que você aprendeu, que você acredita que é correto. Festinger afirmava que qualquer forma de inconsistência é desconfortável e é que as pessoas sempre tentam reduzir a dissonância e, assim, o desconforto. Portanto, as pessoas buscam um estado de estabilidade em que há o mínimo possível de discordância. Vamos rever de novo esse caso lá do Rio, ó. Vamos dar um outro exemplo aqui agora, para a gente poder entender as possíveis saídas para essa discordância, né? Para essa dissonância cognitiva. Vamos voltar lá no caso da empresa que polui o rio. Digamos que uma executiva, a senhora Smith, acredita firmemente que nenhuma empresa tem o direito de poluir o ar ou a água, ou poluir o rio, né? Então, a senhora Smith está lá trabalhando na empresa e dentro dela ela acredita piamente que a empresa não pode poluir o rio. Infelizmente, devido às suas atribuições, pensa numa situação, né? Essa senhora Smith, então, foi promovida diretora da empresa que polui o rio. Pensa só o choque que isso vai causar. Ela se vê numa situação de tomar decisões que, por um lado, envolvem a lucratividade da empresa e, por outro, suas próprias atitudes em relação à poluição. Ela agora, imagina, como diretora da empresa, ela tem que tomar a decisão de aumentar a produção da empresa. Isso ainda vai aumentar ainda mais a poluição do rio. Para ela aumentar a produtividade, tem que utilizar um determinado produto que polui ainda mais o rio. Qual o problema que isso vai gerar na cabeça da pessoa? Porque ela sabe, imagina, ela no cargo lá de direção da empresa. Trabalhou, estudou a vida inteira, trabalhou a vida inteira sonhando com o momento de um dia ela virar uma diretora de uma grande empresa. Isso, gente, é uma questão que acontece. Acontece e não é muito raro, não. Acontece com frequência. Né? Então, imagina, ela sabe que é do interesse econômico da empresa despejar os detritos de sua fábrica lá no rio local, né? Que presumimos ser legal. O que ela vai fazer? Obviamente, a senhora Smith está passando por um alto grau de dissonância cognitiva. Por causa da sua importância dos elementos que geram essa dissonância, não se pode esperar que a senhora Smith simplesmente ignore essa inconsistência, né? Que pode ser um problema lá que a empresa cause, que pode ser que não seja ilegal, não é moral, não é ético, não é a poluição do rio e tal, não é que a empresa está fazendo uma coisa completamente ilegal, mas aquilo lá, para ela, pelo que ela aprendeu, ela defende a causa ambiental. Ela lutou por isso a vida inteira, ela acredita que a empresa não pode poluir o rio. Então, gente, olha o problema que isso gera para a pessoa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que eu passei, que às vezes você pensa assim, mas isso aí são casos raros. Gente, todos os empregos que eu passei, todos, a não ser aqui na Uniswan, dando aula, mas meus empregos lá com empresas que eu trabalhei durante o dia, sem ser na faculdade dando aula, eu passei por problema de dissonância cognitiva. Vou mostrar para vocês os exemplos.
E são exemplos diferentes, que nem é poluir o rio. Então, olha lá, ó. Existem vários caminhos que essa senhora Smith pode seguir para ela lidar com esse dilema. Ela precisa trabalhar isso, né? Ela precisa entender o que ela pode fazer. Primeiro, ela pode mudar o comportamento. Ela como diretora da empresa, ela pode brigar internamente lá para a empresa tomar algum tipo de atitude de parar de poluir o rio. Existe saída para isso. Eu conheço uma empresa, a Nestlé, que ela, lá no interior de Minas, ela tinha uma unidade lá próximo, lá da cidade que eu vivia, e um amigo meu, ele era gerente lá da Nestlé. E ela jogava os dejetos dela no rio local, no rio que passava lá próximo. Uma vez eu perguntei para esse amigo meu como é que isso era feito, se poluía o rio, se não. Ele me falou que a Nestlé tinha feito um investimento pesadíssimo na época lá, fez um investimento pesadíssimo de filtragem de todos os dejetos que eram jogados no rio. Que então, depois de passar por N processos lá de despoluição, o que era jogado no rio, a água que ia então escoada para o rio, era mais limpa que a água do rio. Olha para você ver. Né? Mas isso, infelizmente, nós sabemos que não é comum. Não são todas as empresas que têm essa consciência ambiental. Então, na época lá, até fiquei muito feliz, tirei o chapéu. É até para a gente falar aqui, vou falar o nome da empresa mesmo, porque aí tem que tirar o chapéu, bater palma mesmo. Empresa que tem essa preocupação, que a água que ela joga no rio lá é mais limpa do que a água do próprio rio. Depois passa por N processos de filtragem e de limpeza da água, né? Mas não são todas as empresas que é assim. Então, essa empresa lá da senhora Smith, ela poderia, de repente, tomar uma atitude dessa. Só que a gente sabe que por que toda empresa não faz? Porque é um investimento caro. A Nestlé teve condições de fazer isso. De repente, a empresa da senhora Smith não vai ter. Então, ela pode, primeiro, lá dentro, brigar por tentar mudar o comportamento da empresa. Que se ela conseguir convencer o restante da diretoria lá de fazer um investimento num processo de despoluição, né, do material que é jogado no rio, de forma que pare de poluir o rio, ela resolveu o problema dela. Ou, se a empresa não puder, ela pode tentar reduzir a dissonância. É uma coisa que ela que vai ter que trabalhar isso internamente, reduzir a dissonância racionalizando que essa dissonância não é tão importante assim. Ela pode pensar, eu preciso sobreviver. Como tomadora de decisões empresariais, frequentemente eu tenho que colocar os interesses da minha organização acima dos interesses da sociedade ou do meio ambiente. Infelizmente, eu não tenho muito o que fazer, né? Ela lutou a vida inteira para ser diretora da empresa. A hora que ela conseguiu ser diretora da empresa, ela vai simplesmente pedir demissão porque ela não concorda com a poluição que a empresa causa. Ela então pode trabalhar isso internamente e pensar, infelizmente, eu não tenho o que fazer, eu preciso sobreviver, essa aqui é a minha função, eu sou diretora da empresa, vou fechar os olhos para o problema e vou continuar minha vida, não vou sofrer por isso. Né? Outra alternativa, uma terceira, pensava, gente, não há problema, nada de errado em poluir o rio. Toda empresa está fazendo isso por aí. Tem empresas que cometem crimes piores. Nosso crime não é tão ruim assim, é uma coisa inevitável na nossa vida moderna de hoje. Então, vou continuar trabalhando aqui e pronto. Vou fechar os olhos para o problema. E uma outra saída ainda seria buscar outros elementos consonantes para reduzir o problema, né? Para contrabalancear os dissonantes. Ela pode pensar, os benefícios trazidos para a sociedade com a fabricação dos nossos produtos superam amplamente o custo causado pela poluição, ou seja, a empresa está poluindo, tá, tudo bem, mas o que a empresa traz de benefício para a sociedade, em termos de empregos, em termos de benefícios para a sociedade, os próprios produtos que a nossa empresa fabrica ajudam bastante a sociedade, então traz um problema por um lado, mas traz um benefício muito maior por outro. Agora, isso é uma questão
que ela vai ter que trabalhar. E outra coisa, né? Outra coisa, é um problema que ela vai ter que trabalhar primeiro internamente com ela e ela vai ter que trabalhar, imagina ela como diretora, trabalhar isso na cabeça da sua equipe, dos seus funcionários, porque com certeza sempre tem algum funcionário lá que questiona a empresa, né? Funcionário está lá trabalhando e ela, como diretora, ela vai ser questionada, a dona senhora Smith, com relação à nossa poluição do ambiente. Eu não concordo que a nossa empresa continue poluindo o ambiente. Eu estou aqui trabalhando aqui e confesso que não estou satisfeito ao ver isso. Então, ela, além dela primeiro trabalhar isso internamente com ela ainda tem que saber lidar com a equipe dela para saber trabalhar esse comportamento. Gente, e olha só para você ver, deixa eu contar alguns exemplos aqui de coisas que eu já passei. Não vou ser antiético aqui, porque coisas lá do passado, lá tem uma empresa que eu vou citar aqui, que até já nem existe mais. Mas vocês precisam entender, e aqui nós estamos num ambiente acadêmico, né? Eu tenho que trazer para vocês exemplos para fazer você refletir. Né? E aí também não vou citar nome de ninguém, nem nome de empresa, então não tem problema. Olha só. O primeiro emprego que eu tive aqui no Rio de Janeiro, logo que eu cheguei aqui no Rio, minha vida inteira eu trabalhei nessa área de condomínios, né? Me tornei gerente comercial de administradores de condomínio. Mas antes disso, eu tive uma passagem rápida por uma empresa do setor farmacêutico, era uma distribuidora de remédio. Logo que eu cheguei aqui em Minas, eu estava começando a faculdade, cheguei de Minas aqui, comecei a faculdade, já fui procurar um emprego e arrumei um emprego já. Não era nem estágio, era um emprego. Numa distribuidora de remédio. Gente, mas eu durei lá nem 2 meses. Nem 2 meses, sabe por quê? Logo que eu comecei, eu trabalhei o primeiro mês, no primeiro mês, eu já, devido ao meu cargo lá, eu já descobri. Sabe o que essa empresa fazia, gente? Inacreditável. Eu posso falar aqui porque eu não estou citando o nome e essa empresa já fechou. Depois disso também, depois eu fiquei sabendo que ela encerrou as atividades e tal, sumiu do mapa aí, pronto. Mas ela comprava remédio contrabandeado. Olha para você ver. Comprava cargas roubadas de remédio. Olha que coisa absurda. Ora, isso aí é gravíssimo. Aí não é só nenhuma questão de poluir rio, não. Estava comprando carga roubada de remédio para poder vender remédio mais barato, para poder ser mais competitivo no mercado. No primeiro mês que eu estava trabalhando, a hora que eu vi aquilo, que eu descobri aquilo, eu já falei, não é impossível. Aí é uma questão seguinte, para mim, de acordo com os meus valores, minha criação, o que eu acho, meus valores do que é certo e o que é errado, é impossível eu continuar trabalhando num lugar desse. Tem certas coisas que você ainda pode até relevar, né, igual lá no caso da senhora Smith, você pode até, de repente, trabalhar isso e tentar mudar a sua forma, vai no psicólogo aí, tenta mudar a sua cabeça e fechar o olho para a situação. Agora, jamais eu poderia continuar trabalhando num lugar que eu estava sabendo que ela participava de uma ação parecida com esse tipo de coisa. E aí já é um crime comprar remédio roubado, né? Contrabandeado, o que quer que seja. Então, no outro mês, eu já dei um jeito de procurar outra coisa. Aí eu já estava na faculdade, tinha aquelas agências lá de CIEE, Moody's, né, de estágio, aquelas coisas. Eu já fui procurar um emprego, fui procurar um estágio e arrumei um estágio nessa área de condomínios de uma empresa lá no centro do Rio. Aí já fui lá, já pedi demissão no segundo mês, eu pedi demissão na empresa lá, a pessoa ficou sem entender o porquê, eu não falei nada, lógico, mas já fui lá para o meu estágio lá na empresa, lá, feliz da vida, lá, por estar me livrando daquilo. Lá nessa empresa, nesse meu segundo emprego lá, que era um estágio, nessa empresa, eu não passei por situações parecidas que me geravam dissonância cognitiva, não. Mas lá eu tive um problema relacionado à inteligência emocional, que eu vou contar já já.
quando eu for falar de inteligência emocional, eu vou citar o problema que eu passei lá nessa empresa. Mas depois eu fui para uma terceira empresa, na área de condomínio também, que é aquela lá de Copacabana que eu fiquei anos lá trabalhando. E aí lá, gente, eu tive de novo um problema de dissonância cognitiva. Aí não era uma coisa assim tão grave, um crime que a empresa cometia, não, mas essas administradoras de condomínio, num determinado momento, elas cismaram lá de fazer um cartel, uma combinação de preços, sabe? Isso é uma coisa lá do passado já e tal, já até acabou já e tal, mas naquela época eu fiquei anos lá trabalhando, sofrendo com isso, porque aquilo ali ia de encontro também com coisas que eu acreditava que a empresa não podia estar fazendo. As administradoras, num determinado momento, elas combinaram entre elas, principais do mercado, de cobrar determinadas coisas do condomínio, e combinou assim que todo mundo vai cobrar, para aumentar a sua lucratividade. E aí, gente, é uma coisa que prejudica a sociedade, porque o cliente ele não tinha para onde fugir. Ele ia numa, aquela cobrava aquilo também. Ele ia na outra, a outra cobrava aquilo também. Então, não tinha para onde correr. E isso é uma coisa que é meio comum aí no mercado. Eu não sei hoje exatamente, mas teve um momento aí que a gente ouvia muito na televisão problema de cartéis aí, impostos de gasolinas, as empresas do setor juntam e combinam um determinado preço para todo mundo cobrar aquele preço, todo mundo ganhar mais dinheiro, e o consumidor é prejudicado, ele não tem para onde correr, está todo mundo cobrando, né? Mas então, olha para você ver, eu lá naquela empresa, passei lá longos anos lá sofrendo com aquilo, que eu não concordava com aquela combinação de preço. Eu achava que aquilo prejudicava a sociedade, o consumidor. E aí, mas eu não tinha poder de decisão de tomar. Eu lutei contra aquilo lá dentro da empresa lá. Mas chegou um momento que eu vi que não ia conseguir mudar aquilo. É igual no caso da Sora Smith. Vamos tentar mudar a empresa. Não tem jeito de mudar, então aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu fiquei longos anos lá trabalhando isso na minha cabeça, né? Eu também não podia pedir demissão. Mas, olha só, até que chegou um momento, o que aconteceu? Aquilo lá veio me desgastando, desgastando, desgastando. Chegou um momento que eu recebi uma oferta de trabalho para uma outra empresa. E aí, lá na outra empresa, o cara me falou, não, aqui eu não participo de cartel, não. Aqui não participo de nada disso. Eu falei, opa, então beleza. Pedi demissão dessa empresa e fui para outra empresa pensando, eu vou resolver o meu problema. Aqui agora eu não vou ter mais essa dissonância cognitiva. A empresa não participa de combinação de preço com outras empresas do mercado. Ótimo. Chegou lá, aí veio um outro problema. Nessa empresa, que também não vou citar nomes, o cara lá destratava funcionários, humilhava funcionários. Aí veio um outro problema maior para mim, que é uma coisa que também eu sou radicalmente contra. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a minha vida inteira, e eu gosto de colocar isso em prática, sou uma pessoa que eu respeito muito o próximo. Eu acho que eu já cansei de falar isso aqui com vocês, não é? Falei um dia aí do vídeo do Cortella, até mandei um vídeo lá do Mário Sérgio Cortella, ele falando que trabalhava lá na Secretaria de Educação de São Paulo com o Paulo Freire, que ele adorava trabalhar com o Paulo Freire, porque o Paulo Freire era um cara que respeitava muito o próximo. Até no momento de chamar a atenção dele, dos funcionários, o Paulo Freire chamava a atenção com respeito. A hora que ele ia para a sala do Paulo Freire para ser chamado a atenção, ele ia feliz, que ele sabia que ele ia tomar uma aula. E ele saía de lá feliz por ter aprendido. Ele tinha sido corrigido, tinha sido chamado a atenção sem ser desrespeitado. Então, eu acredito muito nisso. A gente tem como corrigir o funcionário. Nós temos todo o direito de corrigir o funcionário. O patrão tem, na verdade, o dever de corrigir o funcionário, sem desrespeitá-lo e sem humilhá-lo. A gente não pode nunca. E aí, essa outra empresa, eu comecei a passar por esse problema, de ver colegas de trabalho lá sendo destratados, sendo humilhados, que também me fazia mal. E eu voltei de novo a lutar, novamente, com a minha dissonância cognitiva. Então, sabe, gente, eu cheguei a um momento assim na vida que eu falei, gente, quer saber de uma coisa?
O céu não existe, não é possível. O que eu quero dizer com o céu? Não é possível. Eu acho que toda empresa que eu for trabalhar, alguma coisa, quando não é uma coisa, pensa para você ver. Todas as empresas que eu passei tinham um problema, eram problemas diferentes. Problemas diferentes. Que não eram nenhum tipo de clínica, assim, não, mas eram coisas que eu não era de acordo. O cara desrespeitar o funcionário, ele não está fazendo nada fora da lei, mas é uma questão moral, uma questão ética, que me feria os meus princípios. Então, olha para você ver, a primeira era uma coisa gravíssima. O cara comprava remédio contrabandeado. Sem chance, isso aí é impossível. Já deu um jeito como eu. Fui para outra empresa e, no momento lá, eles arrumaram um cartelzinho lá. Ficaram lá alguns anos trabalhando dessa forma, cobrando coisas desnecessárias do condomínio e tal, que prejudicava os condomínios, prejudicava a sociedade. Aquilo também ia de encontro aos valores que eu tinha da minha vida. Saí de lá, fui para outra. Aí a outra não participava de cartel, mas ela desrespeitava o funcionário. Acabava que eu continuava passando por dissonância cognitiva, por problemas diferentes. Sabe? Aí você chega a um ponto, você olha e fala, gente do céu. Então, aí às vezes eu comento com as turmas, né? Eu falo, o céu não existe, eu sou um pouco exagerado. Eu sei que existem empresas bacanas por aí. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde eu pude falar assim, ó, gente, aqui hoje eu estou no céu, realmente. Uma empresa que não polui rio, não distrata funcionário, não compra nada contrabandeado, não faz nada errado, não participa de cartel, não tem nada de errado dentro daquela empresa. Existe. Existe, sim. Pois é, eu ia perguntar para vocês, João Paulo, eu ia perguntar para vocês. Eu não quero que ninguém, não precisa nem citar nome de empresa, tá? A gente não deve. Eu quero assim, você pode citar nome de empresa se alguém de vocês tiver trabalhado numa empresa bacana, que você fala assim, ó, lá era o céu, aí vamos citar o nome, que nós estamos elogiando, né? Eu queria saber se alguém já trabalhou numa empresa bacanérrima ou se alguém já trabalhou numa empresa onde você passava por esse tipo de dissonância cognitiva. Aí, se for o caso, eu não quero que cite o nome. Alguém tem como falar aí, ou ninguém, ou está todo mundo impossibilitado de usar o microfone? Ou alguém, ou ninguém tem exemplo para dar? João Paulo falou, trabalhar em casa de festas é muita humilhação, pelo menos é que eu trabalhei. Bom, não deve ser todas as casas de festa, né? Então, esse é um problema sério, sabe? Infelizmente, a gente vê problemas por aí afora, de todas as... O problema é esse, que tem, sabe, diversos tipos de natureza de problemas. Olha para você ver, eu passei por 3 empresas, 3 situações diferentes. João Paulo falando que eu trabalhei, além de ser humilhado, tinha que fazer o trabalho dos outros, ainda ganhava menos que os fixos, que não fazia nada. Pois é, para você ver, empresas com problemas salariais diferentes, né? Já vi também por aí que não tem um planejamento de cargos e salários em pessoas lá que não fazem quase nada ganhando muito e outras pessoas que trabalham igual maluco ganhando pouco, fazendo a mesma função. Eu já vi isso também. Isso também é ruim também. A gente que estuda, né? Pode ter funcionário lá que não se incomoda com aquilo, mas a gente, quando faz uma faculdade, principalmente quando estuda essa área de administração, de RH, você estuda lá plano de cargos e salários. A gente estuda que a empresa ela deve, né, ser o máximo possível justa com os cargos e salários das pessoas lá dentro. Ninguém aqui quer entrar numa empresa e trabalhar mais do que os outros e ganhar menos do que aquele outro que está ganhando. Se trabalha mais, ganha menos do que os outros lá dentro. Isso gera um senso de injustiça. Isso também, para a gente que vê como é que deveria funcionar a coisa certa, gera uma dissonância cognitiva na gente. Então, tem diversos tipos de situações que geram dissonâncias cognitivas. O que você precisa fazer? O João Paulo falou que ele foi despejado por falar a verdade e não aceitar tamanha humilhação. É, exatamente.
Infelizmente, gente, infelizmente, quando no momento de sair da empresa, você ainda tem que tentar sair de portas abertas. Porque se você ainda gera um problema sério lá na empresa, lá, e briga e sai com as portas fechadas, num próximo emprego que você for procurar, o empregador pode querer ligar para a empresa lá para saber, ué, se a empresa pode dar boas referências de você, imagina. Olha o tamanho do problema que a gente passa. Complicado. Então, olha para você ver, todo esse cenário, gente, vai agravando ainda mais tudo aquilo que a gente veio vendo ao longo dessa unidade 3 aqui. Você é obrigado a trabalhar. Não tem jeito. Nossa vida aqui na Terra, aqui, em raríssimas situações, o cidadão não precisa trabalhar. Não, ganhou na Mega Sena, foi um sortudo lá e tal. Tem pessoas que nascem num berço de ouro aí e tal, e não precisa trabalhar. Mas a grande maioria da população, inclusive eu, preciso trabalhar para sobreviver. Aí você vai para o mercado de trabalho, trabalhar. Você está lá dentro de um ambiente de trabalho onde a empresa tem uma determinada cultura lá que pode não ser exatamente o que você pensava para a sua vida. Você está lá num ambiente de trabalho onde tem pessoas com pensamentos divergentes, pessoas de gerações diferentes, que têm cabeças diferentes, pessoas que têm personalidades diferentes, que têm dominância cerebral diferente, pessoas com comportamentos completamente diferentes trabalhando juntos. Aquilo já gera conflitos dentro da organização, que você tem que lutar contra aquilo lá o tempo todo, e aí nem sempre a diretoria sabe trabalhar isso internamente e deixa isso correr frouxo, deixa os conflitos acontecerem, e você está lá naquele ambiente de turbulência trabalhando, volta para casa todo dia chateado com aquilo que está acontecendo. A empresa sua que você trabalha, para piorar, ainda toma determinadas atitudes que ainda te gera essa dissonância cognitiva. A empresa começa a fazer coisas lá que você não concorda. Gente, olha para você ver que dificuldade, o que você tem que trabalhar. E você é obrigado a trabalhar isso internamente, se não quiser pedir demissão, né? Você tem que trabalhar isso internamente, e aí a gente vai ver o próximo assunto, que é exatamente a inteligência emocional. Você precisa trabalhar essa inteligência emocional para suportar tudo isso aí, sem te causar problema, para que você consiga crescer dentro dessa empresa. E quando você consegue crescer e ocupar um cargo de liderança, que você vai comandar, liderar outras pessoas, você ainda tem que aprender a trabalhar isso na cabeça das pessoas. Tudo aquilo que você passou, que você trabalhou, você ainda vai precisar trabalhar isso na sua equipe. Porque, com certeza, a sua equipe vai falar da cultura da empresa, dos problemas internos que passam. Vai haver os atritos entre os seus subordinados dentro da sua própria equipe. Pessoas com pensamentos divergentes vão gerar atrito e você vai ter que saber trabalhar isso. Seus funcionários vão virar para você e vai falar, olha, eu não concordo com isso que a empresa está fazendo, a empresa está poluindo o rio e eu não estou de acordo com isso, o que eu faço? Você vai ter que aprender a trabalhar isso na cabeça das pessoas. E não é uma missão fácil. E não está escrito isso em livros assim, sabe? Você não encontra, né? O que eu faço quando o funcionário vem reclamar disso, daquilo. Isso aí você vai desenvolvendo ao longo da sua vida profissional. Tem que aprender a desenvolver isso. Vou mostrar um livro já que fala sobre inteligência emocional, que é um livro que eu acho que todo mundo deve ler, chama Inteligência Emocional. É o tema do próximo assunto aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Vou falar de emoções. E no final eu vou falar da inteligência emocional. A gente para, dá um intervalinho, rápido eu volto para concluir essa unidade 3 aqui. Olha lá, então tudo isso que a gente vem falando, né, gera certas emoções em nós seres humanos. O que o texto aqui está falando? Nós, seres humanos, somos dotados de emoções, que estão presentes em todos os instantes da nossa vida.
É assim na infância, na adolescência, na fase adulta, até na velhice. Não importa a idade ou a situação, os sentimentos sempre vão nos acompanhar. Esses sentimentos, essas emoções podem ser positivos e negativos, previsíveis ou chegar de surpresa. Alguns de nós podem ter mais facilidade em expressá-los, enquanto outros tentam esconder. Mas você sabe compreender e controlar suas emoções? Você precisa aprender. Por isso que nós vamos falar aqui de inteligência emocional. Vou dar um exemplo aqui para vocês de coisas que eu já passei na minha vida. Até a gestão dos nossos sentimentos é muito importante para que possamos nos compreender melhor, ressignificar sensações ruins e respeitar os nossos próprios limites em diferentes situações. Vou ler daqui a pouquinho, eu paro e vou dar exemplo. Tem um estudo chamado Teoria das Emoções Básicas. Essa teoria fala o seguinte, essa teoria define raiva, medo, alegria e tristeza como as 4 emoções básicas de todo ser humano. Todo ser humano sente. Elas são elementares e, a partir delas e suas combinações, que surgem novas emoções mais complexas. Existe uma combinação de emoções aí que geram diversos tipos de outras emoções. Depois de outros estudos, incluindo os de Charles Darwin, foram descobertas mais 2 emoções universais, além das 4 básicas já descobertas. Então, a surpresa e o nojo, ou a aversão, foram somadas a essas 4 emoções básicas aqui. A surpresa, por exemplo, está diretamente ligada à alegria e à tristeza. Já o nojo está mais próximo do medo e da raiva. A combinação dessas emoções podem gerar um conjunto de outras emoções que temos em nosso dia a dia, conforme a seguir. Então, pessoal, eu não quero que você fique preocupado aqui em decorar essa teoria de emoções. Lógico, não vou cobrar isso aqui em prova. Nós não estamos fazendo aqui um curso de psicologia. Mas é só para você entender que existem 6 emoções básicas na nossa vida, que a combinação dessas emoções geram ainda possíveis outras emoções que nós temos. Que isso, gente, o problema é que isso aí faz parte de todo ser humano, é inerente. Nós nascemos com essas emoções. Tá? Então, aqui tem algumas aqui também, como eu falei, eu não quero que você fique tentando decorar, nem entender como é que cada uma funciona, não é o objetivo nosso aqui, né? Mas tem emoções positivas e emoções negativas que nós temos o tempo todo. Tempo todo. E numa organização, você trabalha lá com centenas de pessoas, se for para uma empresa grande, centenas de pessoas que, além daqueles comportamentos ligados à sua personalidade, as pessoas têm emoções diferentes de acordo com o que acontece dentro de uma organização. E essas emoções, elas vêm, assim, às vezes, a flor da pele, né, dentro de um ambiente de trabalho, que se você não souber controlar isso, causa problema. Igual eu já passei, eu vou falar aqui de inteligência emocional. Deixa eu te contar o caso agora, então, lá daquela empresa que eu falei, na hora que eu for falar de inteligência emocional, vou citar um exemplo que eu tive naquela empresa que eu fui fazer um estágio lá no Centro Rio. Eu saí daquela empresa de remédio, fui fazer um estágio na área de condomínio, numa empresa do Centro Rio, e lá, o que aconteceu comigo lá? Eu fiquei quase 2 anos lá nessa empresa. Estava indo bem, era uma empresa que eu tinha possibilidade de crescer, a empresa estava apostando em mim, estava indo tudo muito bem, e só, gente, que naquela época, eu ainda era muito imaturo, tinha acabado de chegar de Minas, eu ainda estava começando a minha faculdade, não tinha ainda me aprofundado nesses estudos de RH, muito menos nesses estudos de comportamento organizacional, era muito cru, muito imaturo, muito inocente. Quando um belo dia lá, eu comecei a ter problema com uma mulher lá dentro da empresa. Ela parece que começou a fazer uma certa política contra mim lá dentro da empresa.
E eu não soube trabalhar isso. O que aconteceu? Um belo dia lá, eu ouvi ela falar um negócio lá que eu não gostei, que ela falou de mim, e eu simplesmente me explodi, deixei a minha emoção, essa raiva, florar. Eu levantei da minha cadeira, falei um monte de asneira para ela, fui lá no DP pedir demissão do meu estágio. A mulher lá do RH pelejou comigo, falou lá, né? Eles me chamavam lá de mineiro. Mineiro, não, vem cá, mineiro. Não toma nenhum tipo de decisão, não. Calma que nós podemos contornar isso. Eu falei, eu não quero saber, eu não trabalho mais aqui nessa empresa a partir de hoje. Estou tomando meu rumo. Foi um desequilíbrio emocional meu naquele momento, e que aí, gente, olha o problema. E eu acabei, bom, pedi demissão lá e pronto, acabou. Depois passou alguns dias que eu esfriei a cabeça, que eu fui refletir sobre a minha bela decisão que eu tomei na vida. Que aí que eu fui refletir o quanto eu tinha errado. Que aí eu parei e pensei, bom, olha que besteira que eu fiz. Eu agora estou desempregado e a mulher está lá, está empregada lá, ué. E eu estou desempregado, e agora? Arrumar outro emprego. Gente, aí naquele momento, eu pelo menos, graças a Deus, eu aprendi uma coisa importantíssima na minha vida e que eu sigo até hoje. Eu falei assim, ó, nunca mais na vida eu vou deixar um tipo de coisa dessa acontecer e eu nunca mais eu vou perder o emprego por causa de uma besteira dessa. Porque quem foi prejudicado foi eu. Né? Eu nunca mais, a partir de agora, eu vou procurar controlar esse meu sentimento. E, coincidentemente, gente, logo depois na faculdade, numa disciplina lá, acho que era uma dessas disciplinas aqui, o professor começou a tratar desse assunto de inteligência emocional. E eu fui estudar inteligência emocional, o cara indicou um livro lá, que eu li o livro, quer ver? Um livro muito bacana, que eu aconselho para todos vocês. Eu acho que todo mundo precisa ler. Oh, inteligência emocional. Olha aqui, ó. Opa, peraí. Esse livro aqui, ó. Não, peraí, esse aqui não. É o do Goleman. Daniel Goleman. Ó. Inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Eu sugiro a todos vocês que tiver uma oportunidade, procure ler esse livro. Se tiver na biblioteca, pegue. Se você um dia tiver um dinheirinho sobrando, quiser comprar algum livro, compre esse livro Inteligência Emocional, que é importantíssimo. Eu lá nesse momento lá, gente, eu fui parar para refletir na grande besteira que eu tinha feito na minha vida. E eu procurei trabalhar isso. Depois, em algum momento na minha vida, eu fiz acompanhamento com psicólogo, então também procurei trabalhar isso na minha vida. E realmente, gente, nunca mais eu passei por uma situação parecida. Sabe o que eu faço hoje? Como é que eu penso? Como é que eu penso hoje? Porque a gente não está livre de acontecer problemas parecidos na nossa vida, né? De alguém falar alguma coisa lá que te desagradou e seus nervos explodirem, né? Isso aí é uma coisa que está dentro do ser humano, a gente está sujeito a acontecer. O que eu faço hoje? Vamos supor que hoje, lá, sexta-feira, no trabalho, aconteceu algum problema lá qualquer comigo lá. Soube que alguém falou alguma coisa de mim e eu realmente fiquei muito chateado com aquilo. Eu nunca mais tomo uma decisão com as emoções à flor da pele. Eu nunca mais tomo decisões de cabeça quente. Eu jurei isso para mim, e ó, isso aí aconteceu comigo há quase 20 anos atrás, realmente eu não deixei isso acontecer. Eu deixo passar o dia, falar, hoje é sexta-feira, vamos embora para casa. Eu dou um jeito de inventar uma desculpa e saio mais cedo, vamos embora para casa. Aí hoje à noite é sexta-feira, eu vou dar um jeito de sair, espairecer. Amanhã é sábado, eu vou para a praia, vou no shopping, eu vou tranquilizar minha mente, eu vou refletir sobre aquilo que a pessoa falou. Aí em casa, de cabeça fria, eu vou tentar refletir
Se a pessoa falou aquilo, será que ela tem alguma razão de ter falado? Será que eu estou errado? Eu em casa, eu vou refletir sobre aquilo, mas eu vou esfriar a cabeça. Domingo eu vou assistir um filme aqui, vou à missa lá, vou esfriar a cabeça com aquilo. Na segunda-feira, já de cabeça fria, eu vou procurar conversar com a pessoa, mas de cabeça fria. Já passou, o sangue já esfriou já. O problema nosso é a gente querer tentar resolver o problema de cabeça quente, sangue quente. Dá problema. Aí você vai falar o que não deve, você vai tomar as atitudes que não deve, e às vezes depois você se complica. Gente, e eu já vi ao longo desses 20 anos que eu estou aqui trabalhando, já vi diversas pessoas perderem seus empregos por causa de situações parecidas. E eram pessoas que eram excelentes profissionais. Cara que era lá um excelente profissional lá na área financeira, o cara era bom demais, excelente profissional. Um dia lá na empresa, só porque alguém falou alguma coisa lá, o camarada se enfureceu, subiu nas tamancas, foi tentar resolver o problema, falou um monte de asneira que não devia, e depois a empresa percebeu que o camarada era meio desequilibrado, chamou o camarada lá e demitiu ele. A empresa pensou, bom, o cara, ele é muito bom no que ele faz, na área financeira, mas aí ele não tem equilíbrio emocional, e a empresa precisa de profissionais aqui que tenham equilíbrio emocional. Nós não podemos continuar com um cara aqui que qualquer coisa que ele ouve lá, ele se explode, vai lá e briga com um colega de trabalho. E, gente, já vi diversas cenas parecidas com isso. Então, é uma coisa que você precisa estudar, você precisa controlar, não deixar que isso atrapalhe você a crescer profissionalmente. Olha lá, é de fundamental importância sabermos controlar os nossos sentimentos, nossas emoções. Trata-se de uma maneira de se autoconhecer, de entender o que se passa dentro de si próprio, de si mesmo. Controlar nossos sentimentos tem tudo a ver com uma competência chamada inteligência emocional. Ao desenvolvê-la, é possível administrar o que sentimos e usar essas emoções ao nosso favor. Infelizmente, pessoal, a gente acaba, tem um ditado na vida, né? É errando que se aprende. Eu procurei trabalhar isso na vida e pensar assim, gente, eu preciso tentar aprender com o erro dos outros. Se a gente puder aprender com o erro dos outros, é melhor. Igual eu estou mostrando para vocês aqui um erro que eu cometi, tente você aprender com o meu erro, passando a minha situação para você. Eu, infelizmente, aprendi com o meu próprio erro. Hoje eu dou graças a Deus, eu agradeço infinitamente, porque eu acabei conseguindo ainda novos empregos e acabei controlando isso, aprendi com esse erro meu lá, não deixei que isso atrapalhasse novamente a minha vida, minha carreira, e graças a Deus, minha vida tomou outros rumos. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida tranquila, consegui desenvolver uma carreira, tenho meu emprego, estou abrindo uma empresa de consultoria, estou dando consultoria numa empresa, sou professor da faculdade, tenho uma vida relativamente tranquila e tal. Mas pode ser que aquele emprego lá, que eu julguei ele para o ar, por um desequilíbrio emocional, poderia ser o grande emprego da minha vida. Eu poderia ter perdido a grande chance da minha vida por um desequilíbrio emocional meu. Então, gente, eu quero pedir para você refletir sobre isso e tentar trabalhar isso na sua vida. Procure estudar inteligência emocional. Eu te mandei 2 vídeos, por isso que eu quis mandar 2 vídeos falando de inteligência emocional, que é para você entender como é que isso funciona, como você precisa trabalhar isso na sua vida, para que você não desperdice uma grande oportunidade na sua vida por besteira, né? Só você saber trabalhar isso. A gente tem mania de pensar assim, eu não levo desaforo para casa. Já vi um monte de gente se dando mal por causa disso, de achar que não pode levar desaforo para casa. No mundo empresarial, na nossa vida profissional, não é bem assim. Às vezes a gente tem que engolir certo sapo. Não tem problema, não tem não. Se você quer crescer na vida, infelizmente, você tem que passar por esse tipo de situações. Eu vou mostrar para vocês já, vou dar um pequeno intervalo só para pegar uma água. Tem algumas coisas, isso aqui, gente, são coisas que eu gosto de trazer,
que é para você, para tentar te ajudar. Você primeiro trabalhar isso dentro de você, para que você tenha um equilíbrio emocional melhor na sua vida, e depois, para você também aprender a trabalhar isso com a sua equipe. São dicas muito boas, muito úteis, que eu desenvolvi ao longo da minha vida, lendo livros, vendo palestras, eu vi pessoas, né, tomando determinadas atitudes, que eu falei, olha, esse cara está tomando a atitude correta, eu também vou trazer isso para a minha vida. Li coisa no livro que eu falei, pô, esse cara do livro está certo, vou trazer isso para a minha vida e vou passar para os meus alunos. Então, são dicas simples para você cultivar emoções positivas. Então, dá um pequeno intervalo, já já eu estou voltando para a gente poder encerrar. E aí, assim que eu encerrar isso aqui, eu já libero vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, então vamos lá dar sequência aqui, então. Vamos para essa segunda parte aqui, só para a gente encerrar a unidade 3 aqui, com umas dicas bem bacanas, pessoal. Bem interessante isso aqui. Olha só, como eu tinha dito, são coisas que eu, ao longo da minha vida, li, vi palestrantes falarem, li livros bacanas, dicas que eu incorporei à minha vida, e, gente, eu vi o resultado disso na minha vida. Tá? Então, quando eu falo uma coisa que eu estou falando, gente, eu percebo isso na minha vida, o quanto isso me ajuda. E são dicas simples, fáceis, que às vezes é uma coisa tão lógica, mas às vezes para pensar se você realmente tem utilizado isso, tem feito dessa forma ou não tem. Uma primeira que é o contato com a natureza. Gente, se você parar para pensar, eu não sei se alguém de vocês acompanhou, eu não sei se alguém de vocês acompanhou uma live que eu participei na semana passada, na Uniswan. Quem não viu, depois eu até compartilho lá com vocês no grupo, que eu vi que ela está lá no YouTube, que eu falei sobre a felicidade e o sucesso pessoal e profissional. Gente, compensa uma hora você assistir para você ver como uns negócios bacanas que eu falo, que também de ensinamentos que eu aprendi com outras pessoas, lendo em livros, em palestras, ao longo de anos aí que eu venho estudando esse assunto, sucesso pessoal e profissional. Se você parar para pensar, lá nessa palestra lá, eu falo o seguinte, na nossa galáxia, gente, se for parar para pensar a dimensão do universo, é uma coisa que está muito fora da nossa capacidade de entender as dimensões do universo. Só na nossa galáxia, né, nós habitamos aqui o planeta Terra é um planeta que gira ao redor do Sol, junto com outros 7, 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, ele deixou de ser planeta. Então, compõem o nosso sistema solar, né? O Sol é uma estrela, tem os seus planetas ao redor. Na nossa galáxia, pessoal, existem algo em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas, isso que a nossa ciência já conseguiu comprovar. E cada uma dessas estrelas, a grande maioria delas tem planetas ao redor também. Então, na nossa galáxia, são trilhões de planetas, gente. Então, isso tudo, eu falo lá, que é comandado por leis. Existem leis químicas, físicas, leis biológicas, e existem leis naturais que ajudam a governar. Isso tudo que fica por aí, pelos ares, aí são trilhões e trilhões de planetas formando a nossa galáxia. Então, a gente precisa aprender que nós, né, existe um ditado, nós somos uma centelha de Deus, realmente, nós somos uma centelhazinha disso tudo que está aí, a gente faz parte, nós fazemos parte desse mecanismo todo que governa, e existem leis naturais que ajudam a governar isso. E lá eu falo sobre a lei da felicidade, existe lei da atração, são leis que a gente não consegue comprovar. Eu falei lá no vídeo, eu não tenho como comprovar que a lei da atração, por exemplo, tem interferência. A lei da atração, ela fala o seguinte, se eu pensar positivamente que algo vai acontecer, se eu tiver fé e pensar positivamente, aquilo acaba acontecendo realmente comigo. E se eu pensar negativamente, que a coisa não vai acontecer, não acontece mesmo. Eu estou sendo negativo, eu não estou acreditando na coisa. Então, é uma lei natural que ajuda a governar isso tudo.
né? Que a gente, infelizmente, essas leis naturais, nós não temos como comprovar que realmente isso tem efeito, tá? E essa questão do contato com a natureza, a gente também não tem como comprovar realmente o efeito disso. Mas faz um exercício para você ver. Gente, você ter contato com a natureza uma vez por semana, ao sábado, domingo, o dia que você puder, procure perto da sua casa, um lugar que tenha um parquezinho bacana, onde você possa fazer uma caminhada no meio da mata. O Rio de Janeiro, ele é farto de locais bacanas para a gente ter contato com a natureza. Parque da Tijuca, e tem tantos parques por aí afora, praias, praias maravilhosas, sabe? Onde você possa ir, gente, para você descarregar a energia negativa que você acumula ao longo da semana. A nossa vida aqui, como eu falei, não é? É uma vida complicada. Você trabalha de segunda a sexta, ou às vezes segunda a sábado, num ambiente meio hostil, o ambiente é competitivo. As pessoas estão ali competindo umas com as outras. Tem muita empresa que sabe trabalhar isso internamente e reduz essa competição interna, né? Fazendo com que as pessoas trabalhem em equipe, ajudando uns aos outros. Algumas empresas conseguem isso, mas uma boa parte das empresas não aplicam esses conceitos e permitem com que o ambiente de trabalho vire aquele ambiente carregado, clima de trabalho pesado, onde você permite que aquelas fofoquinhas, aquelas intrigas internas, as rixas internas, te tragam coisas negativas, sabe? Eu já passei por isso uma boa fase da minha vida aí, onde eu trabalhava de segunda a sexta, gente, sexta-feira eu chegava em casa exausto, cansado, sabe? Cheio de cargas negativas. Nós estamos num ambiente de trabalho, nós não vimos ali as emoções do ser humano. Todo ser humano tem aquelas emoções, a inveja, não é? A inveja, a cobiça, a pessoa quer o seu lugar, a pessoa está ali querendo, desejando mal para você, para que você saia da empresa, para que ela tome o seu lugar. Isso gera uma carga negativa na gente, sabe? Então, eu tive uma fase da minha vida que eu percebi que eu chegava em casa na sexta-feira, eu estava cansado, mas não era cansado de trabalhar, não. Parece que era um cansaço mental, parece que era de energia negativa que aquele ambiente de trabalho me trazia. E eu percebia isso, sabe? Então, sábado eu acordava cedo, eu ia para a praia, eu morava lá no Humaitá na época, eu ia no Leblon, ali na Barra da Tijuca, as praias bacanas, que você não paga nada para ir para a praia, pegava um ônibusinho, rapidinho, um ônibus para ir, um ônibus para voltar. E aí, gente, você tem que aprender a descarregar a sua energia realmente negativa. Eu, por exemplo, quando eu ia à praia, né, que eu ia estar lá com aquele contato com a natureza, eu aprendi isso, sabe? A chegar lá, a primeira coisa, contemplar a beleza do oceano. Gente, depois eu passava 10, 15 minutos ali primeiro, na praia sentado, só observando o mar, ouvindo o barulhinho do mar, refletindo, relaxando, pedindo que aquela... Aí eu entrava no mar e pedia que aquela onda levasse embora, descarregasse aquela energia negativa que eu tinha acumulado ao longo da semana. Aí eu sentava ali, ficava ali analisando, observando a beleza do oceano, ouvindo aquele barulhinho, sabe? Depois eu ia embora para casa, gente, parecia que eu ia levinho embora para casa. Às vezes eu não ia para a praia, eu ia para fazer alguma caminhada no meio do mato, tinha ali perto de casa um jardim botânico, eu ia lá para aqueles lugares ali, Jardim Botânico, Parque Lage, os lugares bacanas, Parque Lage não pagava para entrar, a visitação é gratuita, fazia uma caminhada lá dentro, sentava no meio da natureza, ia admirar ali a natureza, sabe? Isso parece que existe realmente um efeito, realmente um retorno do universo para você. Você está ali naquele momento contemplando, compartilhando aquele momento bacana com a natureza ali, parece que ela retribui aquilo para você, limpando a sua alma, limpando aquela carga negativa, te trazendo energias positivas. Sabe, gente, faça esse teste para você ver. Quanto você volta leve para casa, tranquilo, parece que você realmente aliviou aquela sensação ruim que você acumulou ao longo da semana.
Outra coisa interessante, ó, facinho. Exercite-se regularmente. Gente, eu estou falando aqui para exercitar regularmente, não é... Que aí tem aluno que fala assim, professor, mas eu gostaria muito de me exercitar, mas eu não estou tendo dinheiro para pagar academia. Eu não estou falando para você pagar academia. Quando eu estou falando de exercício físico, não necessariamente eu estou falando de fazer musculação pesada em academia lá, não. Você pode se exercitar, aproveite, e una uma coisa com a outra. Vai fazer um exercício em meio à natureza. Uma vez, 2 vezes na semana, duas folgas que você tiver no sábado e no domingo, tire um pedacinho do seu dia, vá ter um contato com a natureza, fazer uma caminhada, fazer um exercício, dar uma corrida em meio à natureza, vá a uma praia, né? Nada um pouco, dá uma corrida na praia em contato com a natureza. Os cientistas, gente, a medicina já comprovou, quando você faz exercício físico, o seu organismo libera substâncias que te dão uma sensação de felicidade, de alívio na sua vida. Libera endorfina, tem uns hormônios aí, umas substâncias que o organismo libera quando você faz exercício físico, te dá uma sensação de bem-estar. Né? E eu estou falando, não precisa de você entrar em academia e gastar dinheiro com academia, não. Simples fato de você estar fazendo uma caminhada, uma corrida, fazendo um exercício físico na praia, já está te ajudando a ter essa sensação de bem-estar e de alívio dessa carga negativa. Uma outra dica bacana, gente, a busca do conhecimento. Gente, tem uma coisa que às vezes eu fico um pouco irritado. Sabe o que é? Que às vezes eu fico irritado? Corre todos os dias. Muito bom, João Paulo. É excelente. Olha o que às vezes eu fico irritado. Às vezes eu encontro com ex-alunos meus, né? Cara que estudou comigo no passado, aí formou, né? E um belo dia eu estou andando lá no centro do Rio, lá encontro com o cara, professor e tal. Aí eu, fulano, beleza e tal, vou bater um papo com ele lá, né? Faço questão, eu gosto demais de manter o contato com ex-alunos. Aí eu vou falar pro cara, e aí? O que você tem feito? Como é que é? Continuou seus estudos lá? Não, professor. Agora eu resolvi dar um tempo, porque eu me formei, fui 4 anos estudando, então eu resolvi dar uma parada. Agora eu estou só trabalhando. Depois eu vou pensar em fazer uma pós-graduação. Aí eu já falo, meu Deus, sabe, mentalidade errada. Podia ter embalado logo, gente, não faz, não cometa esse crime, não. Quando você termina a sua faculdade, você para, gente, em muitos casos, não são todos não, mas em muitos casos, eu já percebi isso, depois a pessoa arruma dificuldade para voltar a estudar, sabe? Depois sempre ela está arrumando uma desculpa, não, no período que vem eu olho essa pós-graduação. Aí chega o período que vem, e não, agora não dá, agora estou pensando, planejando em casar. Agora, e fica sempre postergando isso. Aí parece que ela se enrola com a vida profissional dela, se enrola com o casamento, com o filho, com não sei o quê, e não consegue voltar a estudar. Então, o conselho que eu dou, terminou a graduação, emenda logo, gente. Hoje em dia tem pós-graduações baratas aí para você fazer. Esses cursos de MBAs aí, tem MBAs bons aí, com preços muito acessíveis. Tem curso à distância. Depois, eu acho primordial você fazer a sua graduação normal, tradicional. Mesmo que hoje nós estejamos fazendo por videoconferência, mas nós estamos tendo a aula aqui semanalmente. Estou aqui na frente de você, só não está na aula presencial, né? Então, eu acho importante a graduação, que ela seja feita de forma presencial. Agora, depois que você formou, se não tiver tendo tempo, você pode fazer MBAs aí online, tem um monte de MBAs bons aí, de EAD, que depois que você conclui uma graduação completa, você começa a se tornar meio autodidata, sabe? Você consegue adquirir conhecimento sozinho, fazendo cursos à distância. Mas a hora que tiver uma oportunidade, faça também um MBA presencial também, importantíssimo. E não para de estudar, não. Sabe, eu não sei onde que esse povo tem que estar com a cabeça. Eu, por exemplo, gente, hoje, nesse momento, eu não estou fazendo um novo curso, mas eu terminei minha graduação, eu já emendei logo um MBA,
Terminei meu primeiro MBA, emendei logo o segundo MBA, eu passei 8 anos seguidos estudando, tá? E eu parei de fazer MBAs, ainda não fiz um mestrado, porque eu passei a dar aula. Então, hoje, né, já tem mais de 12 anos que eu estou direto dando aula. Então, hoje eu não estou fazendo um novo curso, mas, gente, o tanto que eu estudo para dar aula, você não acredita. Eu estudo muito. Cada semestre aí aparece novas mudanças aí nas grades dos cursos. Eu sou obrigado a comprar livros, a estudar, a readequar meu curso aqui para melhorar. Está sempre aparecendo conceitos novos, sempre está aparecendo conceitos novos, e eu sou obrigado a me atualizar. Eu não posso ficar ensinando para o aluno hoje coisa que eu ensinava lá há 12 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. De 12 anos para cá, muitas coisas apareceram novas. As tecnologias revolucionaram o mundo. Então, eu estou sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Gente, e é impressionante o tanto que a busca de conhecimento faz bem para a gente. Sabe? Parece que vai abrindo novos horizontes, vai abrindo sua cabeça para novas possibilidades na vida. Isso vai te trazendo novas esperanças, vai te trazendo novas sensações positivas, novas emoções positivas para você, vai te trazendo esperança de dias melhores para você, novas oportunidades que vão surgindo. Porque quanto mais conhecimento você adquire, mais possibilidade de você crescer profissionalmente. Quanto mais você cresce pessoalmente, e uma coisa, ela vai trazendo reflexo, né? Quanto mais você adquire conhecimento, maiores possibilidades de você crescer profissionalmente. Quanto mais você crescer profissionalmente, mais possibilidade de ser feliz você vai ser. Quanto mais feliz, mais atitudes positivas você toma, mais conhecimento você busca e vai virando um ciclo, sabe? Isso vai te engrandecendo como pessoa, sabe? É impressionante o tanto que isso realmente tem um reflexo positivo. Você vai ver o que vai acontecer quando você estiver se formando, sabe? Eu me lembro muito bem, o dia que eu me formei, gente, a sensação de dever cumprido. Eu cumpri uma tarefa na minha vida, eu me formei, agora eu vou ter meu diploma, eu sou uma pessoa formada, agora eu posso fazer pós-graduação, sabe? O quanto isso alimenta a esperança da gente, nos traz uma vibração positiva e maior felicidade. Outra coisa, esforçar-se para realizar seus sonhos. A gente precisa ter sonhos na vida. E quanto mais a gente vai realizando os nossos sonhos, mais também isso vai nos deixando felizes. Vai nos trazendo emoções positivas para a nossa vida. Uma outra coisa, que é simplesinho de fazer, gente, mas às vezes as pessoas têm dificuldade. Ó, que é uma coisa lógica, né? Ter bons relacionamentos. Gente, olha só, nessa palestra que eu fiz na Uniswan, falando sobre a felicidade, um ponto eu fiz questão de ressaltar isso. A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade de se desvencilhar de pessoas e de coisas que são insalubres para a gente, que nos trazem coisas negativas para a gente. Eu não estou falando que você deve virar inimigo dessas pessoas, e não, mas é você saber trabalhar isso. Eu dou um exemplo para você entender. Ó, quando eu trabalhava lá nessa empresa em Copacabana, teve uma fase lá da vida, o que aconteceu comigo? Eu criei uma certa amizade com um cidadão lá, lógico, eu não vou citar o nome aqui, né? Mas isso foi verdade. Eu criei uma amizade com um cidadão que a gente passou todo dia a sair para almoçar juntos. Né? Eu tinha um horário de almoço lá de 12h a 1h, ele também almoçava de 12h a 1h, a gente não levava comida, a gente saía para almoçar, que aquilo eu gostava de sair para almoçar, eu trabalhava em Copacabana, tinha uns restaurantes bacanas ali e tal, que eu tinha aquilo como um momento de descontração. Eu tinha um trabalho muito cansativo, muito estressante, então a parte da manhã ali era muito pesado, reunião, dia para voltar para o segundo tempo, 1 hora tinha que voltar e tal, sabia que ia ser estressante de novo e tal.
Então, eu queria, na verdade, aquele horário de almoço para dar uma relaxada. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a sair para almoçar com esse cara, e esse cara eu comecei a perceber que ele era meio negativo na vida. A gente sentava para almoçar, né? Eu estava ali naquele momento que eu queria me, né, descontrair, e o cara começava a reclamar da vida dele. Sentava para almoçar, o camarada ia almoçando e reclamando. Eu não aguento mais trabalhar nessa empresa. Já não vejo a hora de eu sumir dessa empresa. Eu não aguento mais o meu patrão. Eu não aguento mais não sei o quê. Eu não dou conta mais desse ambiente. Eu não sei, sabe? E aquilo, gente, eu comecei a perceber. O cara não parava de reclamar. O tempo todo, uma hora de almoço, uma hora eu ouvindo o cara reclamar. Aquilo começou, sabe? Parece que começa a afetar a gente. A gente também começa a ser influenciado por aquela carga negativa. Ah, um dia eu cheguei e falei, quer saber de uma coisa? Ah, vou cortar isso, vou acabar com isso. Quero isso mais não. Eu fui pedir o meu patrão lá, para o meu chefe, para mudar o meu horário de almoço. Pedi para mudar, ele falou, não tem problema não, você pode ir almoçar de 1 às 2. Pronto, resolvi o problema. No outro dia o cara passou lá, e aí, mineiro, vamos almoçar? Eu falei, ô, cara, infelizmente, meu chefe aqui agora, por questões internas, a gente precisou fazer uma readequação aqui, meu horário agora de almoço é de 1 às 2. Infelizmente, não vai dar para a gente almoçar mais, não. Oh, que pena, cara, que pena, rapaz, infelizmente. Quer dizer, eu não virei inimigo dele, não, mas também parei de sair para almoçar com esse cara. O cara só falava de coisa negativa, só trazia carga negativa para minha vida. Eu não virei inimigo dele, mas dei um jeito de me afastar. Eu não vou conviver todo dia mais com esse cara. Aí eu passei a conviver com ele, só em alguns momentos ali que a gente se encontrava pelos corredores, mas nem dava tempo dele reclamar da sua vida para mim, não, né? E aí tem gente que não consegue se desvencilhar e fica convivendo com essas pessoas insalubres, com essas pessoas que trazem carga negativa, e a pessoa vai acumulando aquela carga negativa, absorvendo o problema dos outros, deixa o outro lá com o problema dele. Se ele quiser um dia conversar comigo sobre o problema, eu vou tentar ajudar ele, né? Eu acho que você deve mudar e tal, não sei o quê, papapá. Vou tentar ajudar ele. Agora, conviver com ele todo o tempo, me falando dos problemas dele, eu não vou, né? Outra coisa, aí, gente, eu vou procurar pessoas, só para encerrar aqui, eu vou procurar pessoas que me tragam coisas positivas. Pessoas que falem de seus projetos, pessoas que falem dos seus ideais, pessoas que falam dos seus sonhos, pessoas que me trazem boas vibrações, me tragam boas emoções para a minha vida, né? Outra coisa, ó, facinho, ó, para a gente encerrar aqui, 3 slidezinhos. Cuidar de si. A gente precisa pensar na gente também, né? A gente precisa ser um pouquinho vaidoso, cuidar da nossa, dos nossos exercícios físicos, cuidar da nossa alimentação. As meninas aí, né, irem ao salão de beleza, isso faz parte da vida. Os meninos aí, irem no barbeiro, cuidar de si, comprar coisas bacanas, se vestir bem, né, tomar determinadas ações que fazem bem para você, cuidar de você. Nós merecemos isso, né? Nossa vida aqui não é só trabalhar e pensar no próximo, nós temos que pensar no próximo, mas em primeiro lugar, nós temos que pensar na gente. Então, cuidar de si é muito importante. Olha lá, ajudar o próximo, fundamental, gente. Então, eu sempre aconselho, né? Pessoas, olhem próximo da sua casa aí, olhem próximo da sua casa, sempre tem alguma instituição, tem alguma coisa qualquer, algum local, que você pode ir no final de semana, tire 1 horazinha, 2 horazinhas do seu final de semana, e vai lá uma vez por semana ir lá ajudar. Aí tem aluno que fala, professor, mas eu não ajudo as pessoas porque eu não tenho dinheiro nem para mim. Eu não tenho condições financeiras de ficar ajudando os outros, mas eu não estou falando que você precisa de dinheiro para ajudar os outros. O simples fato de você ir lá numa instituição de caridade, né, ajudar com o seu trabalho. Por exemplo, tem diversas instituições aí de ajuda a crianças carentes, abandonadas. Tem instituições de caridade aí, de apoio a pessoas da terceira idade que estão abandonadas lá, pessoas velhas que foram abandonadas pela sua família, está lá julgada lá sozinha numa instituição,
Você pode ir lá, o simples fato de você ir lá ouvir essa pessoa, aquela pessoa está lá, ela precisa, na verdade, às vezes, é de uma conversa, de alguém para conversar, vivem sozinha lá, não tem ninguém com quem conversar, sabe? Então, você procura uma instituição e pergunta lá, olha, eu posso vir aqui no final de semana ajudar? O meu trabalho, você pode ir lá, lavar, ajudar a lavar o local, passar pano, lavar. Você pode ouvir aqueles velhinhos que estão lá abandonados. Gente, quando você faz isso, você volta para casa também, te dá uma sensação de que você está contribuindo, de que você está ajudando as pessoas, descarrega aquela energia negativa que você acumulou, você traz para você boas vibrações, boas energias, isso te ajuda a você continuar a vida, continuar a luta. É muito importante, sabe? Então, eu acho que você sempre deve procurar ajudar. Não precisa de ter dinheiro para ajudar. João Paulo falou, minha mãe trabalha como cuidadora de idosos, ela realmente gosta de visitas, de conversar, sabe? Isso faz bem para a gente, faz bem para você, importantíssimo, sabe? E outra coisa importante, né? As empresas hoje, elas valorizam pessoas que fazem trabalho voluntário. O meu currículo lá, eu coloco no final do meu currículo, trabalho voluntário. Todos os trabalhos voluntários que eu faço, eu coloco no meu currículo, isso é importantíssimo. Você deve colocar no seu... Se você faz algum tipo de trabalho voluntário, seja ajudar lá na igreja, seja ajudar na instituição cuidando de idosos, seja ajudando qualquer tipo de ajuda que você faz para o próximo, menciona no seu currículo. Porque as empresas olham com bons olhos, ela pensa assim, ó, olha lá, fulano, ele além de trabalhar de segunda a sexta, à noite ir para a faculdade, ele arruma tempo no final de semana para ajudar pessoas carentes ainda. As empresas hoje valorizam isso, é o ponto a mais que você tem. Não quer dizer que vai te dar emprego só por causa disso, não. Mas num critério de desempate, tem dois candidatos igualmente empatados, mesmo currículo, com a mesma formação, mesmo conhecimento, aí tem um que presta trabalho voluntário e o outro não. Você vai ser chamado para o emprego. Importantíssimo. E, por fim, pessoas, olha só, uma coisa mais do que importante, e que vou explicar isso melhor, ter uma religião. O que eu quero dizer com ter uma religião? Gente, para mim, não importa, só para a gente encerrar, já vou liberar, não importa qual a religião que você frequenta, qual a religião você tem, né? Porque eu acho assim, no planeta Terra, existem mais de 200 religiões por aí afora, em países, e religiões, às vezes, bem diferentes da nossa, que a gente tem costume aqui no Brasil, né? Que nós temos as religiões mais tradicionais, a católica, evangélica, batista, presbiteriana e tal. E tem lugares por aí que tem religiões um pouco diferentes da nossa. Quem está certo, nós ou eles? Quem está certo, a católica ou a evangélica? Gente, não existe. Não existe. Eu cheguei à conclusão que não existe uma religião menor. Nós temos que ter a nossa crença. Porque, se for olhar no fundo, todas essas religiões, elas convergem para um ser superior que governa esse universo aí, né? Essa divindade, todo esse universo que eu falei agora há pouco, na nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas, são trilhões e trilhões de planetas. Tem que realmente haver uma inteligência superior que governa. Quando eu falo essas leis, né? Leis físicas, químicas, biológicas, leis naturais, na verdade, eu acredito que isso tudo aí seja Deus, né? Existe uma inteligência superior que governa. Um dia nós vamos descobrir exatamente esse mistério todo aí. Isso é uma coisa muito misteriosa, mas que existe algo por trás, existe. Então, para mim, não importa, não é qual religião que você vá. Se a aluna aí me falar, não, professor, eu vou na igreja católica, ótimo, e você está feliz? Estou. Eu vou à missa, o padre fala, lê o evangelho, faz aquela reflexão, aquilo ali faz bem para mim, eu vou feliz para casa. Ótimo, está certíssimo, continue. Se a outra falar, não, professor, mas eu vou na igreja evangélica, fala, você está feliz? Estou. Lá o pastor fala aquelas palavras bacanas lá, aquilo me faz bem, eu vou feliz para cá. Então, ótimo, o importante é
você ter uma crença, ter algo a seguir. Porque a nossa vida aqui, como eu falei, gente, pensa para você ver, você um dia vai chegar à conclusão que hoje eu venho chegando na vida. Que essa nossa vida aqui na Terra, a gente não veio aqui a passeio, a gente não veio aqui para viver uma vida plena de felicidade, é muito difícil. Nós temos, em primeiro lugar, gente, a nossa vida aqui é limitada, nós temos as perdas, nossa, que às vezes são perdas irreparáveis, muito difícil lidar com isso. Eu tenho uma extrema dificuldade de lidar com perdas, sabe? É muito ruim. As pessoas que você ama, uma hora se vão, nós também, uma hora vamos também. Então, esse simples fato já torna o nosso fardo aqui muito pesado. E, além disso, a gente tem que viver aqui, nós temos que trabalhar para nos sustentar. E o nosso trabalho, como eu venho falando ao longo dessa unidade toda aqui, olha a dificuldade que é. Às vezes, você pode cair numa empresa aí, se você conseguir essa graça de cair numa empresa que realmente trabalhe isso tudo que nós estamos falando aqui, desde o início da nossa matéria, que tenha um clima de trabalho bacana, que tenha boas lideranças que saibam trabalhar as equipes internamente, sabem reduzir os conflitos, que sabem mostrar para as pessoas a importância delas trabalharem juntos. Então, aquela empresa que tem aquele clima saudável, né? Então, isso pode ajudar bastante a você conseguir levar uma vida mais tranquila. Agora, eu, por exemplo, trabalhei minha vida inteira num ambiente muito turbulento. Minha vida inteira eu passei, gente, de momentos de chegar em casa assim, chorar e passar 3 noites sem conseguir dormir por causa de tanto problema lá na empresa, problema com colegas de trabalho, problema com os clientes, problema com a própria empresa. Então, se a gente não tem um lugar para a gente ir, para descarregar essa energia negativa, recarregar as nossas emoções, a gente não dá conta dessa vida aqui. É muito complexo. Só para encerrar, pessoal, deixa eu só contar um caso interessantíssimo. O último caso eu vou liberar vocês, que eu contei nessa palestra lá. Olha que caso interessante. Eu sou o seguidor de um cara que eu gosto muito dele, o tal de Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser é um físico carioca, ele é do Rio de Janeiro, que foi fazer doutorado em astronomia lá na Inglaterra e se tornou um dos maiores físicos do planeta Terra, um dos maiores astrônomos do planeta Terra, e hoje ele é professor numa faculdade dos Estados Unidos, uma dos maiores centros de pesquisa astronômica dos Estados Unidos lá, cara. Então, ele trabalha lá num centro lá de astronomia lá, violentíssimo, e estão lá nesse centro, gente, os principais astrônomos do planeta Terra. Estão tudo lá nesse centro lá. E aí, esses caras que estudam demais astronomia, física, essas coisas, da origem do universo, eles, uma boa parte deles, eles são muito céticos. Eles passam a não acreditar em Deus, tá? Então, tem um cara lá, tem um cientista lá, que esse, sim, é o mais cético da turma. Sabe aquele cientista lá, maluco, que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, ele acredita que a gente vai morrer, vai acabar a nossa vida para sempre, e pronto, e tudo acabou, que isso aqui foi tudo uma coincidência do destino, a gente ter surgido aqui, não acredita em nada. Aí, o que aconteceu? Um belo dia, num domingo lá de manhã, um funcionário lá desse centro estava passando perto de uma igreja, quando ele olhou, saindo da igreja, esse cientista maluco lá, com a esposa, com os filhos, saindo da missa. O cara nem acreditou. Falou, gente, não pode. Será que é ele mesmo? Deixa eu olhar para ver. Eu posso estar vendo enganado, não pode ser. O cara não acredita em nada. Como é que ele estava na missa? Chegou, estava aí ele mesmo. Ele com a família. Ele ainda parou na porta da igreja, ficou lá conversando com o padre, com o pessoal, depois pegou o carro dele, entrou com a família, foi embora, era o carro dele, o cara conhecia o carro dele, o cara não acreditou. Chegou no outro dia na faculdade, foi contar para todo mundo, gente, vocês não acreditam o que eu vi ontem. Todo mundo fala, o que foi? Uma alma do planeta? Não. Gente, vocês não acreditam. Um fulano de tal, aquele cara lá que não acredita em nada, que é cético, ontem eu vi o cara saindo da missa. Aí ninguém acreditou. O cara falou, não, você deve estar enganado, velho.
Ele não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte. Como é que esse cara estava... Você deve ter olhado errado, deve ser ele. Não, não, mas era ele. Era ele com a família dele, com o carro dele, era ele. Eu cheguei perto para ver e não acreditava. Aí no instantinho, o comentário rolou, né? Foi que foi um buchicho, né? Faculdade inteira comentando, o fulano estava na missa. Ninguém acreditou. Aí o pessoal falou, vamos lá conversar com ele, eu quero entender esse negócio melhor. Todo mundo foi lá. Fulano, vem cá, tá todo mundo encabulado aqui, tá o comentário todo na faculdade, aí é você. O cara, o que foi? Olha, o pessoal tá comentando aí que ontem viu você sair da missa com a família. Falaram, sim, era eu mesmo. Aí todo mundo ficou assustado. Como assim? Você não acredita em nada. Você não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, o que você está fazendo na missa? Não, mas eu não acredito, mas eu vou. Todo domingo eu vou à missa com a minha esposa, com a minha família. Aí todo mundo, mas então é por causa da sua esposa? Não, minha esposa é pior do que eu, ela que não acredita em nada mesmo. Mas então, o que você estava fazendo na missa com o stop? Porque... Não, gente, mas eu vou todo domingo a mim religiosamente. Eu não acredito em Deus, mas eu vou lá, porque é um momento de eu recarregar minhas energias. O fato de eu estar lá, aquela confraternização, aquilo ali, nós amamos, eu, minha esposa, meus filhos. A gente vai, as palavras do padre nos fazem muito bem. Tem coisas que eu não acredito, por exemplo, eu não acredito em história de Adão e Eva, mas tem outras coisas que eu acredito. Aquilo que eu não acredito, eu deixo de lado, também não me influencia. Agora, quando o padre fala do amor ao próximo, quando o padre fala de ajudar o próximo, sabe, aquilo tudo é muito bacana para nós. Quando o padre lê o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles ensinamentos de Jesus Cristo, aquilo lá é muito interessante, nós gostamos daquilo, aquilo nos faz bem. Então, a gente ouve ali a palavra ali de Jesus Cristo, aquelas coisas todas, eu, minha família, depois nós vamos embora para casa refletindo sobre aquilo, refletindo sobre o que o padre falou, sobre a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, aquilo nos faz bem, aquilo depois a gente passa aquele momento, depois o domingo em casa lá, refletindo sobre aquilo, é muito saudável para nós, então nós vamos todo domingo à missa. Então, gente, olha para você ver, um cara que não acredita em nada, vai com a família à igreja, porque aquilo sabe, é um momento de descarregar a energia negativa, de você pensar no amor ao próximo, de você se recarregar de uma energia positiva. Ele pode não acreditar em certas coisas que nós acreditamos, mas aquilo faz bem para ele e para sua família. Então, né, se um cara que não acredita em nada vai, por que nós não vamos? Eu acredito que exista realmente algo superior, né? E é tão importante isso, porque nos traz esse equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio emocional. Né, pessoal? Então, o recado de hoje era esse. A Melissa falou, eu também não tenho religião no momento, mas vou em várias, quando sou chamada, sempre me faz bem. A gente precisa, Melissa. Sabe, não importa a sua religião exatamente, você tem que ter uma crença, porque senão a gente não consegue viver essa vida aqui. É muito problema que a gente passa, perdas de pessoas, são os problemas no ambiente de trabalho, falta de dinheiro, tanta coisa que vai acontecer na nossa vida, senão uma hora você surta. Não é? O João Paulo falou, eu sou evangélico, batista, ótimo. Você tem que ter uma crença, você tem que ter aquele lugar para você ir lá, alguma coisa você tem que acreditar, para você recarregar e se reequilibrar. Senão você entra em desequilíbrio, e uma hora isso pode te trazer consequências desastrosas. Como aquele momento lá que eu dei um surto na empresa lá, acabei pedindo demissão, por falta de um equilíbrio. Né? Que, de repente, essa religião, o amor ao próximo, o contato com a natureza, isso nos ajuda a reequilibrar as nossas forças. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer perguntar algo? Porque, senão, por hoje, o recado já foi dado. Espero que, realmente, essa unidade tenha também sido proveitosa para vocês. Espero que vocês tenham gostado do recado e que realmente espero que vocês tragam isso para a vida de vocês, tá? Que é muito importante. A nossa vida, só para encerrar, ela não é feita só da parte técnica que você estuda na faculdade.
Sabe? Você está aqui estudando administração de empresa, então não é só a finanças, marketing, não é só isso aí que vai garantir o seu sucesso pessoal e profissional. Tem a outra parte da vida, dessa parte emocional, dessa parte humana. Nós somos seres humanos, e isso tudo que nós vimos aqui ao longo dessa unidade, isso vai te ajudar a ter um equilíbrio melhor para você equilibrar a sua parte técnica com a sua parte comportamental humana, suas emoções, né? Pessoal, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Sexta-feira aí, né? Tenham todos um excelente final de semana. Espero todos vocês aqui para a gente falar da unidade 4. Um beijo no coração, tá? Um agradecimento especial a todos vocês que vieram, a Ana Luísa, Douglas, Igor, João Paulo, Laura, Melissa. Fiquem todos com Deus aí. Um beijo no coração.